assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Conheça um grupo secreto, formado pelos melhores agentes especiais que existem, treinados até o limite para proteger o país e cumprir missões que ninguém mais conseguiria. Esse grupo é o Esquadrão Tigre, e a história começa justamente quando uma bomba explode em um prédio importante da cidade, sem ninguém saber direito quem fez isso ou por quê. O caos se espalha rapidinho, e o governo aciona logo esse time especial para investigar. O esquadrão é liderado por um cara casca-grossa chamado Shekhar, o cérebro da equipe. Ele é calmo, estrategista e todo mundo respeita. Junto com ele tem o Carter, que é o mais durão de todos, especialista em combate corpo a corpo. Também tem a Zoya, que é perita em tecnologia e espionagem. E o Bilal, que cuida dos disfarces e é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Cada um deles tem uma habilidade única, e juntos eles formam uma equipe imbatível. A investigação da explosão leva a uma pista. Parece que tem uma organização terrorista por trás disso, e eles estão planejando algo muito maior. Só que nada é tão simples assim. Eles descobrem que o grupo inimigo está infiltrado dentro do próprio governo, e tem gente poderosa envolvida, o que torna tudo ainda mais perigoso. O Esquadrão Tigre precisa agir com muito cuidado para não ser descoberto, porque qualquer passo em falso pode ser fatal. Eles começam a seguir pistas, invadem esconderijos secretos, enfrentam bandidos armados até os dentes, e cada missão é mais arriscada que a outra. Tem uma cena muito massa em que o time invade um galpão escondido numa zona industrial. E é uma sequência cheia de ação, com tiros, explosões e muita pancadaria coreografada. Daquelas que você assiste prendendo a respiração. Mas o mais legal do filme é que ele não foca só na ação. A gente também vê o lado mais humano dos personagens. Por exemplo, tem uma parte em que o Shekhar conversa com a filha por videochamada, escondido num canto do quartel, e dá para sentir o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles estão ali, arriscando a vida, mas também tem família, tem medo, tem sentimentos. Isso deixa tudo mais real e emocionante. No meio da trama, a Zoya é capturada pelos inimigos durante uma missão. A equipe inteira fica abalada, mas não desiste. Eles bolam um plano arriscado para resgatar ela, invadindo uma base no meio do deserto, em um país vizinho. Essa parte é pura adrenalina. E claro, ela não só sobrevive, como ainda consegue roubar informações importantíssimas que revelam o plano final dos vilões. Uma bomba escondida num evento diplomático que vai acontecer em poucos dias. A corrida contra o tempo começa. O esquadrão tem que impedir esse ataque sem alertar o público e sem chamar a atenção dos traidores que estão no governo. A tensão vai lá em cima. Tudo se desenrola num clímax eletrizante, com perseguições, helicópteros, luta corpo a corpo, sabotagens e aquele clima de, se eles falharem, acabou tudo. E claro que o Esquadrão Tigre não decepciona. Depois de um plano super elaborado, eles conseguem neutralizar a bomba, prender os envolvidos e ainda desmascarar quem estava traindo o país por dentro. A última cena mostra a equipe reunida, com aquela cara de quem passou por poucas e boas, mas está pronta para a próxima missão. Um prédio enorme, cheio de escritórios do governo, explode no meio da cidade. É uma cena chocante, com fumaça para todo lado, gente correndo, sirenes gritando, e ninguém sabe quem fez aquilo. Mas não demora muito, e a gente percebe que não foi só um ataque aleatório. Foi algo calculado, um teste, um aviso. E o pior, é só o começo. Enquanto a população entra em pânico e a imprensa tenta entender o que aconteceu, o alto escalão do governo se reúne às pressas. Eles percebem que aquilo não foi obra de qualquer grupo radical. A bomba usada era de altíssima tecnologia, feita com materiais que nem deveriam existir fora de laboratórios militares. E é aí que um nome é dito pela primeira vez na sala: Esquadrão Tigre. Agora para tudo e foca aqui. O Esquadrão Tigre é um grupo secreto. Sabe aquelas equipes que não aparecem na TV, que não têm nome nos jornais, mas que salvam o mundo sem ninguém ficar sabendo? Então, eles só entram em cena quando tudo está prestes a desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente é apresentado a cada membro aos poucos, e é aí que o filme começa a ganhar peso,
Primeiro vem o Shekar, o líder. Ele é um cara calado, mas que impõe respeito só de olhar. Tem um passado pesado, com perdas e sacrifícios, mas nunca deixou de cumprir uma missão. Ele é o cérebro da operação, estratégico, frio quando precisa, mas com um senso de justiça enorme. Depois conhecemos o Kartar, o brutamontes do time. Forte, rápido, direto ao ponto. Ele resolve tudo com os punhos e tem uma lealdade absurda ao time. Ele e Shekar têm aquele tipo de amizade silenciosa, de anos, que nem precisa de muitas palavras. A Zoya é a mente tecnológica, hacker, espiã digital, mestre da invasão de sistemas. Tem aquele jeito sarcástico e rápido de pensar. Ela mexe em qualquer coisa eletrônica como se estivesse brincando. E o mais legal, não precisa estar no campo de batalha para ser crucial. Ela domina tudo do quartel-general, mas também sabe atirar e se virar quando o bicho pega. Por último, temos o Bilal. Disfarce é com ele. Se infiltrar, escutar, observar. Ele é tipo um fantasma. Consegue entrar e sair de lugares sem deixar rastro. Sempre calmo, sempre sorrindo, mesmo nas situações mais tensas. É o cara que faz tudo parecer fácil, mesmo quando não é. Depois da explosão, eles são convocados e vão direto para o local da tragédia. Lá, eles encontram as primeiras pistas. Fragmentos do explosivo usados, marcas de sabotagem no sistema de segurança e um detalhe que ninguém tinha reparado. Câmeras foram hackeadas momentos antes da explosão, o que indica espionagem de alto nível. Zoya faz a mágica dela e consegue recuperar parte das imagens, revelando um homem encapuzado entrando no prédio com um crachá oficial. Isso já levanta uma suspeita gigante. Alguém de dentro ajudou. E isso complica tudo. A missão deles agora é clara: descobrir quem está por trás disso antes que o próximo ataque aconteça. Só que tem um problema: o tempo está correndo. E eles logo descobrem que esse grupo terrorista, ainda sem nome, está planejando algo muito maior, algo que pode causar um conflito entre países. O governo quer discrição total. Ninguém pode saber que o Esquadrão Tigre está envolvido. Então eles vão ter que trabalhar nas sombras, se virar com o que tem, sem apoio oficial. A missão é tão secreta que, se der errado, o próprio governo vai negar que eles estavam envolvidos. Ou seja, tudo ou nada. Logo depois da investigação inicial, o Esquadrão Tigre percebe que a coisa é muito maior do que imaginavam. As pistas da explosão do prédio levaram a um nome misterioso: Abbas, um terrorista internacional perigoso, inteligente e que ninguém sabe onde está. Mas uma fonte anônima envia para eles um vídeo. Abbas está vivo, reunindo um exército e planejando algo que pode abalar o mundo inteiro. E como se isso já não fosse tenso o bastante, Zoya descobre que parte dos equipamentos usados no atentado foi comprada com dinheiro vindo de dentro do governo. Ou seja, alguém de lá de dentro está financiando os caras. Um traidor. Mas quem? A equipe se divide. Shekar e Kartar vão para Dubai seguir uma pista sobre uma reunião entre mercenários, enquanto Zoya e Bilal ficam na base vasculhando bancos de dados e rastreando comunicações criptografadas. E já nessa missão em Dubai, a gente tem uma cena de ação insana. Shekar e Kartar entram disfarçados numa festa de luxo, cheia de segurança, onde um dos financiadores do grupo inimigo estaria fazendo um leilão de armas ilegais. Lá dentro, eles identificam o alvo, mas o cara percebe que está sendo vigiado e foge. Começa uma perseguição frenética pelas ruas de Dubai, com carros em alta velocidade, troca de tiros e até um helicóptero entrando na parada. Kartar persegue o bandido por um beco estreito e, na porrada, consegue arrancar informações. Abbas está organizando uma operação secreta no deserto e Zoya está na lista dos alvos. Como assim? Enquanto isso, Zoya, sozinha na base, encontra uma brecha numa rede de dados. Ela decide agir rápido e vai até um galpão que aparece nas imagens. Só que é uma armadilha. Ela é capturada por capangas de Abbas. É uma virada tensa demais. A comunicação dela some e o esquadrão entra em pânico. Bilal tenta rastrear o sinal, mas já era. Tudo foi feito para atrair o grupo até ali. Shekar reúne a equipe e o clima é pesado. Eles perderam um dos seus, mas ninguém pensa em desistir. Eles recebem a localização da prisão da Zoya, escondida numa base abandonada em pleno deserto, fora do território nacional. Isso significa que, se forem até lá, estarão violando fronteiras, ou seja, missão totalmente clandestina. Mas o Shekar nem pensa duas vezes.
Eles armam um plano ousado. Bilal se infiltra antes, se disfarçando de comerciante local e consegue acesso ao mapa do local. A base é fortemente vigiada, com minas terrestres ao redor e uma torre de vigilância com snipers. A missão é arriscada pra caramba. Se um errar, todos morrem. À noite, com tudo pronto, eles partem. E aí vem uma das melhores sequências do filme. Eles chegam à base com jeeps e se escondem em uma duna. Bilal desativa as minas com equipamentos improvisados. Kartar elimina os guardas silenciosamente. E Shekhar usa um drone miniatura enviado por Zoya antes de ser capturada para localizar a cela dela. Quando finalmente a encontram, Zoya já está bem machucada, mas viva e firme. Ela ainda consegue dizer: eles vão atacar o mundo inteiro, começando por aqui. Conheça um grupo secreto, formado pelos melhores agentes especiais que existem, treinados até o limite para proteger o país e cumprir missões que ninguém mais conseguiria. Esse grupo é o Esquadrão Tigre, e a história começa justamente quando uma bomba explode em um prédio importante da cidade, sem ninguém saber direito quem fez isso ou por quê. O caos se espalha rapidinho, e o governo aciona logo esse time especial para investigar. O esquadrão é liderado por um cara casca-grossa chamado Shekhar, o cérebro da equipe. Ele é calmo, estrategista e todo mundo respeita. Junto com ele tem o Kartar, que é o mais durão de todos, especialista em combate corpo a corpo. Também tem a Zoya, que é perita em tecnologia e espionagem. E o Bilal, que cuida dos disfarces e é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Cada um deles tem uma habilidade única, e juntos eles formam uma equipe imbatível. A investigação da explosão leva a uma pista. Parece que tem uma organização terrorista por trás disso, e eles estão planejando algo muito maior. Só que nada é tão simples assim. Eles descobrem que o grupo inimigo está infiltrado dentro do próprio governo, e tem gente poderosa envolvida, o que torna tudo ainda mais perigoso. O Esquadrão Tigre precisa agir com muito cuidado para não ser descoberto, porque qualquer passo em falso pode ser fatal. Eles começam a seguir pistas, invadem esconderijos secretos, enfrentam bandidos armados até os dentes, e cada missão é mais arriscada que a outra. Tem uma cena muito massa em que o time invade um galpão escondido numa zona industrial. E é uma sequência cheia de ação, com tiros, explosões e muita pancadaria coreografada. Daquelas que você assiste prendendo a respiração. Mas o mais legal do filme é que ele não foca só na ação. A gente também vê o lado mais humano dos personagens. Por exemplo, tem uma parte em que o Shekhar conversa com a filha por videochamada, escondido num canto do quartel, e dá para sentir o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles estão ali, arriscando a vida, mas também tem família, tem medo, tem sentimentos. Isso deixa tudo mais real e emocionante. No meio da trama, a Zoya é capturada pelos inimigos durante uma missão. A equipe inteira fica abalada, mas não desiste. Eles bolam um plano arriscado para resgatar ela, invadindo uma base no meio do deserto, em um país vizinho. Essa parte é pura adrenalina. E claro, ela não só sobrevive, como ainda consegue roubar informações importantíssimas que revelam o plano final dos vilões. Uma bomba escondida num evento diplomático que vai acontecer em poucos dias. A corrida contra o tempo começa. O esquadrão tem que impedir esse ataque sem alertar o público e sem chamar a atenção dos traidores que estão no governo. A tensão vai lá em cima. Tudo se desenrola num clímax eletrizante, com perseguições, helicópteros, luta corpo a corpo, sabotagens e aquele clima de, se eles falharem, acabou tudo. E claro que o Esquadrão Tigre não decepciona. Depois de um plano super elaborado, eles conseguem neutralizar a bomba, prender os envolvidos e ainda desmascarar quem estava traindo o país por dentro. A última cena mostra a equipe reunida, com aquela cara de quem passou por poucas e boas, mas está pronta para a próxima missão. Um prédio enorme, cheio de escritórios do governo, explode no meio da cidade. É uma cena chocante, com fumaça para todo lado, gente correndo, sirenes gritando, e ninguém sabe quem fez aquilo. Mas não demora muito, e a gente percebe que não foi só um ataque aleatório. Foi algo calculado, um teste, um aviso. E o pior, é só o começo. Enquanto a população entra em pânico e a imprensa tenta entender o que aconteceu, o alto escalão do governo se reúne às pressas. Eles percebem que aquilo não foi obra de qualquer grupo radical.
A bomba usada era de altíssima tecnologia, feita com materiais que nem deveriam existir fora de laboratórios militares. E é aí que um nome é dito pela primeira vez na sala: Esquadrão Tigre. Agora para tudo e foca aqui. O Esquadrão Tigre é um grupo secreto. Sabe aquelas equipes que não aparecem na TV, que não têm nome nos jornais, mas que salvam o mundo sem ninguém ficar sabendo? Então, eles só entram em cena quando tudo está prestes a desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente é apresentado a cada membro aos poucos, e é aí que o filme começa a ganhar peso. Primeiro vem o Shekhar, o líder. Ele é um cara calado, mas que impõe respeito só de olhar. Tem um passado pesado, com perdas e sacrifícios, mas nunca deixou de cumprir uma missão. Ele é o cérebro da operação, estratégico, frio quando precisa, mas com um senso de justiça enorme. Depois conhecemos o Kartar, o brutamontes do time. Forte, rápido, direto ao ponto. Ele resolve tudo com os punhos e tem uma lealdade absurda ao time. Ele e Shekhar têm aquele tipo de amizade silenciosa, de anos, que nem precisa de muitas palavras. A Zoya é a mente tecnológica, hacker, espiã digital, mestre da invasão de sistemas. Tem aquele jeito sarcástico e rápido de pensar. Ela mexe em qualquer coisa eletrônica como se estivesse brincando. E o mais legal, não precisa estar no campo de batalha para ser crucial. Ela domina tudo do quartel-general, mas também sabe atirar e se virar quando o bicho pega. Por último, temos o Bilal. Disfarce é com ele. Se infiltrar, escutar, observar. Ele é tipo um fantasma. Consegue entrar e sair de lugares sem deixar rastro. Sempre calmo, sempre sorrindo, mesmo nas situações mais tensas. É o cara que faz tudo parecer fácil, mesmo quando não é. Depois da explosão, eles são convocados e vão direto para o local da tragédia. Lá, eles encontram as primeiras pistas: fragmentos do explosivo usados, marcas de sabotagem no sistema de segurança e um detalhe que ninguém tinha reparado: câmeras foram hackeadas momentos antes da explosão, o que indica espionagem de alto nível. Zoya faz a mágica dela e consegue recuperar parte das imagens, revelando um homem encapuzado entrando no prédio com um crachá oficial. Isso já levanta uma suspeita gigante. Alguém de dentro ajudou. E isso complica tudo. A missão deles agora é clara: descobrir quem está por trás disso antes que o próximo ataque aconteça. Só que tem um problema: o tempo está correndo. E eles logo descobrem que esse grupo terrorista, ainda sem nome, está planejando algo muito maior, algo que pode causar um conflito entre países. O governo quer discrição total. Ninguém pode saber que o Esquadrão Tigre está envolvido. Então eles vão ter que trabalhar nas sombras, se virar com o que tem, sem apoio oficial. A missão é tão secreta que, se der errado, o próprio governo vai negar que eles estavam envolvidos. Ou seja, tudo ou nada. Logo depois da investigação inicial, o Esquadrão Tigre percebe que a coisa é muito maior do que imaginavam. As pistas da explosão do prédio levaram a um nome misterioso: Abbas, um terrorista internacional perigoso, inteligente e que ninguém sabe onde está. Mas uma fonte anônima envia para eles um vídeo. Abbas está vivo, reunindo um exército e planejando algo que pode abalar o mundo inteiro. E como se isso já não fosse tenso o bastante, Zoya descobre que parte dos equipamentos usados no atentado foi comprada com dinheiro vindo de dentro do governo. Ou seja, alguém de lá de dentro está financiando os caras. Um traidor. Mas quem? A equipe se divide. Shekhar e Kartar vão para Dubai seguir uma pista sobre uma reunião entre mercenários, enquanto Zoya e Bilal ficam na base vasculhando bancos de dados e rastreando comunicações criptografadas. E já nessa missão em Dubai, a gente tem uma cena de ação insana. Shekhar e Kartar entram disfarçados numa festa de luxo, cheia de segurança, onde um dos financiadores do grupo inimigo estaria fazendo um leilão de armas ilegais. Lá dentro, eles identificam o alvo, mas o cara percebe que está sendo vigiado e foge. Começa uma perseguição frenética pelas ruas de Dubai, com carros em alta velocidade, troca de tiros e até um helicóptero entrando na parada. Kartar persegue o bandido por um beco estreito e, na porrada, consegue arrancar informações. Abbas está organizando uma operação secreta no deserto e Zoya está na lista dos alvos. Como assim? Enquanto isso, Zoya, sozinha na base, encontra uma brecha numa rede de dados. Ela decide agir rápido e vai até um galpão que aparece nas imagens. Só que é uma armadilha.
Ela é capturada por capangas diabas. É uma virada tensa demais. A comunicação dela some e o esquadrão entra em pânico. Bilal tenta rastrear o sinal, mas já era. Tudo foi feito para atrair o grupo até ali. Shekhar reúne a equipe e o clima é pesado. Eles perderam um dos seus, mas ninguém pensa em desistir. Eles recebem a localização da prisão da Zoya, escondida numa base abandonada em pleno deserto, fora do território nacional. Isso significa que, se forem até lá, estarão violando fronteiras, ou seja, missão totalmente clandestina. Mas o Shekhar nem pensa duas vezes. Eles armam um plano ousado. Bilal se infiltra antes, se disfarçando de comerciante local e consegue acesso ao mapa do local. A base é fortemente vigiada, com minas terrestres ao redor e uma torre de vigilância com snipers. A missão é arriscada pra caramba. Se um errar, todos morrem. À noite, com tudo pronto, eles partem. E aí vem uma das melhores sequências do filme. Eles chegam à base com jeeps e se escondem em uma duna. Bilal desativa as minas com equipamentos improvisados. Kartar elimina os guardas silenciosamente. E Shekhar usa um drone miniatura enviado por Zoya antes de ser capturada para localizar a cela dela. Quando finalmente a encontram, Zoya já está bem machucada, mas viva e firme. Ela ainda consegue dizer: "Eles vão atacar o mundo inteiro, começando por aqui." Conheça um grupo secreto, formado pelos melhores agentes especiais que existem, treinados até o limite para proteger o país e cumprir missões que ninguém mais conseguiria. Esse grupo é o Esquadrão Tigre, e a história começa justamente quando uma bomba explode em um prédio importante da cidade, sem ninguém saber direito quem fez isso ou por quê. O caos se espalha rapidinho, e o governo aciona logo esse time especial para investigar. O esquadrão é liderado por um cara casca-grossa chamado Shekhar, o cérebro da equipe. Ele é calmo, estrategista e todo mundo respeita. Junto com ele tem o Kartar, que é o mais durão de todos, especialista em combate corpo a corpo. Também tem a Zoya, que é perita em tecnologia e espionagem. E o Bilal, que cuida dos disfarces e é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Cada um deles tem uma habilidade única, e juntos eles formam uma equipe imbatível. A investigação da explosão leva a uma pista. Parece que tem uma organização terrorista por trás disso, e eles estão planejando algo muito maior. Só que nada é tão simples assim. Eles descobrem que o grupo inimigo está infiltrado dentro do próprio governo, e tem gente poderosa envolvida, o que torna tudo ainda mais perigoso. O Esquadrão Tigre precisa agir com muito cuidado para não ser descoberto, porque qualquer passo em falso pode ser fatal. Eles começam a seguir pistas, invadem esconderijos secretos, enfrentam bandidos armados até os dentes, e cada missão é mais arriscada que a outra. Tem uma cena muito massa em que o time invade um galpão escondido numa zona industrial. E é uma sequência cheia de ação, com tiros, explosões e muita pancadaria coreografada. Daquelas que você assiste prendendo a respiração. Mas o mais legal do filme é que ele não foca só na ação. A gente também vê o lado mais humano dos personagens. Por exemplo, tem uma parte em que o Shekhar conversa com a filha por videochamada, escondido num canto do quartel, e dá para sentir o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles estão ali, arriscando a vida, mas também tem família, tem medo, tem sentimentos. Isso deixa tudo mais real e emocionante. No meio da trama, a Zoya é capturada pelos inimigos durante uma missão. A equipe inteira fica abalada, mas não desiste. Eles bolam um plano arriscado para resgatar ela, invadindo uma base no meio do deserto, em um país vizinho. Essa parte é pura adrenalina. E claro, ela não só sobrevive, como ainda consegue roubar informações importantíssimas que revelam o plano final dos vilões. Uma bomba escondida num evento diplomático que vai acontecer em poucos dias. A corrida contra o tempo começa. O esquadrão tem que impedir esse ataque sem alertar o público e sem chamar a atenção dos traidores que estão no governo. A tensão vai lá em cima. Tudo se desenrola num clímax eletrizante, com perseguições, helicópteros, luta corpo a corpo, sabotagens e aquele clima de, se eles falharem, acabou tudo. E claro que o Esquadrão Tigre não decepciona. Depois de um plano super elaborado, eles conseguem neutralizar a bomba, prender os envolvidos e ainda desmascarar quem estava traindo o país por dentro. A última cena mostra a equipe reunida,
com aquela cara de quem passou por poucas e boas, mas está pronta para a próxima missão. Um prédio enorme, cheio de escritórios do governo, explode no meio da cidade. É uma cena chocante, com fumaça para todo lado, gente correndo, sirenes gritando, e ninguém sabe quem fez aquilo. Mas não demora muito, e a gente percebe que não foi só um ataque aleatório. Foi algo calculado, um teste, um aviso. E o pior, é só o começo. Enquanto a população entra em pânico e a imprensa tenta entender o que aconteceu, o alto escalão do governo se reúne às pressas. Eles percebem que aquilo não foi obra de qualquer grupo radical. A bomba usada era de altíssima tecnologia, feita com materiais que nem deveriam existir fora de laboratórios militares. E é aí que um nome é dito pela primeira vez na sala: Esquadrão Tigre. Agora para tudo e foca aqui. O Esquadrão Tigre é um grupo secreto. Sabe aquelas equipes que não aparecem na TV, que não têm nome nos jornais, mas que salvam o mundo sem ninguém ficar sabendo? Então, eles só entram em cena quando tudo está prestes a desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente é apresentado a cada membro aos poucos, e é aí que o filme começa a ganhar peso. Primeiro vem o Shekhar, o líder. Ele é um cara calado, mas que impõe respeito só de olhar. Tem um passado pesado, com perdas e sacrifícios, mas nunca deixou de cumprir uma missão. Ele é o cérebro da operação, estratégico, frio quando precisa, mas com um senso de justiça enorme. Depois conhecemos o Kartar, o brutamontes do time. Forte, rápido, direto ao ponto. Ele resolve tudo com os punhos e tem uma lealdade absurda ao time. Ele e Shekhar têm aquele tipo de amizade silenciosa, de anos, que nem precisa de muitas palavras. A Zoya é a mente tecnológica, hacker, espiã digital, mestre da invasão de sistemas. Tem aquele jeito sarcástico e rápido de pensar. Ela mexe em qualquer coisa eletrônica como se estivesse brincando. E o mais legal, não precisa estar no campo de batalha para ser crucial. Ela domina tudo do quartel-general, mas também sabe atirar e se virar quando o bicho pega. Por último, temos o Bilal. Disfarce é com ele. Se infiltrar, escutar, observar. Ele é tipo um fantasma. Consegue entrar e sair de lugares sem deixar rastro. Sempre calmo, sempre sorrindo, mesmo nas situações mais tensas. É o cara que faz tudo parecer fácil, mesmo quando não é. Depois da explosão, eles são convocados e vão direto para o local da tragédia. Lá, eles encontram as primeiras pistas. Fragmentos do explosivo usados, marcas de sabotagem no sistema de segurança e um detalhe que ninguém tinha reparado. Câmeras foram hackeadas momentos antes da explosão, o que indica espionagem de alto nível. Zoya faz a mágica dela e consegue recuperar parte das imagens, revelando um homem encapuzado entrando no prédio com um crachá oficial. Isso já levanta uma suspeita gigante. Alguém de dentro ajudou. E isso complica tudo. A missão deles agora é clara: descobrir quem está por trás disso antes que o próximo ataque aconteça. Só que tem um problema: o tempo está correndo. E eles logo descobrem que esse grupo terrorista, ainda sem nome, está planejando algo muito maior, algo que pode causar um conflito entre países. O governo quer discrição total. Ninguém pode saber que o Esquadrão Tigre está envolvido. Então eles vão ter que trabalhar nas sombras, se virar com o que tem, sem apoio oficial. A missão é tão secreta que, se der errado, o próprio governo vai negar que eles estavam envolvidos. Ou seja, tudo ou nada. Logo depois da investigação inicial, o Esquadrão Tigre percebe que a coisa é muito maior do que imaginavam. As pistas da explosão do prédio levaram a um nome misterioso: Abbas, um terrorista internacional perigoso, inteligente e que ninguém sabe onde está. Mas uma fonte anônima envia para eles um vídeo. Abbas está vivo, reunindo um exército e planejando algo que pode abalar o mundo inteiro. E como se isso já não fosse tenso o bastante, Zoya descobre que parte dos equipamentos usados no atentado foi comprada com dinheiro vindo de dentro do governo. Ou seja, alguém de lá de dentro está financiando os caras. Um traidor. Mas quem? A equipe se divide. Shekhar e Kartar vão para Dubai seguir uma pista sobre uma reunião entre mercenários, enquanto Zoya e Bilal ficam na base vasculhando bancos de dados e rastreando comunicações criptografadas. E já nessa missão em Dubai, a gente tem uma cena de ação insana. Shekhar e Kartar entram disfarçados numa festa de luxo, cheia de segurança, onde um dos financiadores do grupo inimigo estaria fazendo um leilão de armas ilegais.
Lá dentro, eles identificam o alvo, mas o cara percebe que está sendo vigiado e foge. Começa uma perseguição frenética pelas ruas de Dubai, com carros em alta velocidade, troca de tiros e até um helicóptero entrando na parada. Kartar persegue o bandido por um beco estreito e, na porrada, consegue arrancar informações. Abbas está organizando uma operação secreta no deserto e Zoya está na lista dos alvos. Como assim? Enquanto isso, Zoya, sozinha na base, encontra uma brecha numa rede de dados. Ela decide agir rápido e vai até um galpão que aparece nas imagens. Só que é uma armadilha. Ela é capturada por capangas de Abbas. É uma virada tensa demais. A comunicação dela some e o esquadrão entra em pânico. Bilal tenta rastrear o sinal, mas já era. Tudo foi feito para atrair o grupo até ali. Shekhar reúne a equipe e o clima é pesado. Eles perderam um dos seus, mas ninguém pensa em desistir. Eles recebem a localização da prisão da Zoya, escondida numa base abandonada em pleno deserto, fora do território nacional. Isso significa que, se forem até lá, estarão violando fronteiras, ou seja, missão totalmente clandestina. Mas o Shekhar nem pensa duas vezes. Eles armam um plano ousado. Bilal se infiltra antes, se disfarçando de comerciante local e consegue acesso ao mapa do local. A base é fortemente vigiada, com minas terrestres ao redor e uma torre de vigilância com snipers. A missão é arriscada pra caramba. Se um errar, todos morrem. À noite, com tudo pronto, eles partem. E aí vem uma das melhores sequências do filme. Eles chegam à base com jeeps e se escondem em uma duna. Bilal desativa as minas com equipamentos improvisados. Kartar elimina os guardas silenciosamente. E Shekhar usa um drone miniatura enviado por Zoya antes de ser capturada para localizar a cela dela. Quando finalmente a encontram, Zoya já está bem machucada, mas viva e firme. Ela ainda consegue dizer: "Eles vão atacar o mundo inteiro, começando por aqui." Conheça um grupo secreto, formado pelos melhores agentes especiais que existem, treinados até o limite para proteger o país e cumprir missões que ninguém mais conseguiria. Esse grupo é o Esquadrão Tigre, e a história começa justamente quando uma bomba explode em um prédio importante da cidade, sem ninguém saber direito quem fez isso ou por quê. O caos se espalha rapidinho, e o governo aciona logo esse time especial para investigar. O esquadrão é liderado por um cara casca-grossa chamado Shekhar, o cérebro da equipe. Ele é calmo, estrategista e todo mundo respeita. Junto com ele tem o Kartar, que é o mais durão de todos, especialista em combate corpo a corpo. Também tem a Zoya, que é perita em tecnologia e espionagem. E o Bilal, que cuida dos disfarces e é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Cada um deles tem uma habilidade única, e juntos eles formam uma equipe imbatível. A investigação da explosão leva a uma pista. Parece que tem uma organização terrorista por trás disso, e eles estão planejando algo muito maior. Só que nada é tão simples assim. Eles descobrem que o grupo inimigo está infiltrado dentro do próprio governo, e tem gente poderosa envolvida, o que torna tudo ainda mais perigoso. O Esquadrão Tigre precisa agir com muito cuidado para não ser descoberto, porque qualquer passo em falso pode ser fatal. Eles começam a seguir pistas, invadem esconderijos secretos, enfrentam bandidos armados até os dentes, e cada missão é mais arriscada que a outra. Tem uma cena muito massa em que o time invade um galpão escondido numa zona industrial. E é uma sequência cheia de ação, com tiros, explosões e muita pancadaria coreografada. Daquelas que você assiste prendendo a respiração. Mas o mais legal do filme é que ele não foca só na ação. A gente também vê o lado mais humano dos personagens. Por exemplo, tem uma parte em que o Shekhar conversa com a filha por videochamada, escondido num canto do quartel, e dá para sentir o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles estão ali, arriscando a vida, mas também tem família, tem medo, tem sentimentos. Isso deixa tudo mais real e emocionante. No meio da trama, a Zoya é capturada pelos inimigos durante uma missão. A equipe inteira fica abalada, mas não desiste. Eles bolam um plano arriscado para resgatar ela, invadindo uma base no meio do deserto, em um país vizinho. Essa parte é pura adrenalina. E claro, ela não só sobrevive, como ainda consegue roubar informações importantíssimas que revelam o plano final dos vilões.
Uma bomba escondida num evento diplomático que vai acontecer em poucos dias. A corrida contra o tempo começa. O esquadrão tem que impedir esse ataque sem alertar o público e sem chamar a atenção dos traidores que estão no governo. A tensão vai lá em cima. Tudo se desenrola num clímax eletrizante, com perseguições, helicópteros, luta corpo a corpo, sabotagens e aquele clima de, se eles falharem, acabou tudo. E claro que o Esquadrão Tigre não decepciona. Depois de um plano super elaborado, eles conseguem neutralizar a bomba, prender os envolvidos e ainda desmascarar quem estava traindo o país por dentro. A última cena mostra a equipe reunida, com aquela cara de quem passou por poucas e boas, mas está pronta para a próxima missão. Um prédio enorme, cheio de escritórios do governo, explode no meio da cidade. É uma cena chocante, com fumaça para todo lado, gente correndo, sirenes gritando, e ninguém sabe quem fez aquilo. Mas não demora muito, e a gente percebe que não foi só um ataque aleatório. Foi algo calculado, um teste, um aviso. E o pior, é só o começo. Enquanto a população entra em pânico e a imprensa tenta entender o que aconteceu, o alto escalão do governo se reúne às pressas. Eles percebem que aquilo não foi obra de qualquer grupo radical. A bomba usada era de altíssima tecnologia, feita com materiais que nem deveriam existir fora de laboratórios militares. E é aí que um nome é dito pela primeira vez na sala: Esquadrão Tigre. Agora para tudo e foca aqui. O Esquadrão Tigre é um grupo secreto. Sabe aquelas equipes que não aparecem na TV, que não têm nome nos jornais, mas que salvam o mundo sem ninguém ficar sabendo? Então, eles só entram em cena quando tudo está prestes a desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente é apresentado a cada membro aos poucos, e é aí que o filme começa a ganhar peso. Primeiro vem o Shekhar, o líder. Ele é um cara calado, mas que impõe respeito só de olhar. Tem um passado pesado, com perdas e sacrifícios, mas nunca deixou de cumprir uma missão. Ele é o cérebro da operação, estratégico, frio quando precisa, mas com um senso de justiça enorme. Depois conhecemos o Kartar, o brutamontes do time. Forte, rápido, direto ao ponto. Ele resolve tudo com os punhos e tem uma lealdade absurda ao time. Ele e Shekhar têm aquele tipo de amizade silenciosa, de anos, que nem precisa de muitas palavras. A Zoya é a mente tecnológica, hacker, espiã digital, mestre da invasão de sistemas. Tem aquele jeito sarcástico e rápido de pensar. Ela mexe em qualquer coisa eletrônica como se estivesse brincando. E o mais legal, não precisa estar no campo de batalha para ser crucial. Ela domina tudo do quartel-general, mas também sabe atirar e se virar quando o bicho pega. Por último, temos o Bilal. Disfarce é com ele. Se infiltrar, escutar, observar. Ele é tipo um fantasma. Consegue entrar e sair de lugares sem deixar rastro. Sempre calmo, sempre sorrindo, mesmo nas situações mais tensas. É o cara que faz tudo parecer fácil, mesmo quando não é. Depois da explosão, eles são convocados e vão direto para o local da tragédia. Lá, eles encontram as primeiras pistas: fragmentos do explosivo usados, marcas de sabotagem no sistema de segurança e um detalhe que ninguém tinha reparado: câmeras foram hackeadas momentos antes da explosão, o que indica espionagem de alto nível. Zoya faz a mágica dela e consegue recuperar parte das imagens, revelando um homem encapuzado entrando no prédio com um crachá oficial. Isso já levanta uma suspeita gigante. Alguém de dentro ajudou. E isso complica tudo. A missão deles agora é clara: descobrir quem está por trás disso antes que o próximo ataque aconteça. Só que tem um problema: o tempo está correndo. E eles logo descobrem que esse grupo terrorista, ainda sem nome, está planejando algo muito maior, algo que pode causar um conflito entre países. O governo quer discrição total. Ninguém pode saber que o Esquadrão Tigre está envolvido. Então eles vão ter que trabalhar nas sombras, se virar com o que tem, sem apoio oficial. A missão é tão secreta que, se der errado, o próprio governo vai negar que eles estavam envolvidos. Ou seja, tudo ou nada. Logo depois da investigação inicial, o Esquadrão Tigre percebe que a coisa é muito maior do que imaginavam. As pistas da explosão do prédio levaram a um nome misterioso: Abbas, um terrorista internacional perigoso, inteligente e que ninguém sabe onde está. Mas uma fonte anônima envia para eles um vídeo. Abbas está vivo, reunindo um exército e planejando algo que pode abalar o mundo inteiro.
E como se isso já não fosse tenso o bastante, Zoya descobre que parte dos equipamentos usados no atentado foi comprada com dinheiro vindo de dentro do governo. Ou seja, alguém de lá de dentro está financiando os caras. Um traidor. Mas quem? A equipe se divide. Shekhar e Kartar vão para Dubai seguir uma pista sobre uma reunião entre mercenários, enquanto Zoya e Bilal ficam na base vasculhando bancos de dados e rastreando comunicações criptografadas. E já nessa missão em Dubai, a gente tem uma cena de ação insana. Shekhar e Kartar entram disfarçados numa festa de luxo, cheia de segurança, onde um dos financiadores do grupo inimigo estaria fazendo um leilão de armas ilegais. Lá dentro, eles identificam o alvo, mas o cara percebe que está sendo vigiado e foge. Começa uma perseguição frenética pelas ruas de Dubai, com carros em alta velocidade, troca de tiros e até um helicóptero entrando na parada. Kartar persegue o bandido por um beco estreito e, na porrada, consegue arrancar informações. Abbas está organizando uma operação secreta no deserto e Zoya está na lista dos alvos. Como assim? Enquanto isso, Zoya, sozinha na base, encontra uma brecha numa rede de dados. Ela decide agir rápido e vai até um galpão que aparece nas imagens. Só que é uma armadilha. Ela é capturada por capangas de Abbas. É uma virada tensa demais. A comunicação dela some e o esquadrão entra em pânico. Bilal tenta rastrear o sinal, mas já era. Tudo foi feito para atrair o grupo até ali. Shekhar reúne a equipe e o clima é pesado. Eles perderam um dos seus, mas ninguém pensa em desistir. Eles recebem a localização da prisão da Zoya, escondida numa base abandonada em pleno deserto, fora do território nacional. Isso significa que, se forem até lá, estarão violando fronteiras, ou seja, missão totalmente clandestina. Mas o Shekhar nem pensa duas vezes. Eles armam um plano ousado. Bilal se infiltra antes, se disfarçando de comerciante local e consegue acesso ao mapa do local. A base é fortemente vigiada, com minas terrestres ao redor e uma torre de vigilância com snipers. A missão é arriscada pra caramba. Se um errar, todos morrem. À noite, com tudo pronto, eles partem. E aí vem uma das melhores sequências do filme. Eles chegam à base com jeeps e se escondem em uma duna. Bilal desativa as minas com equipamentos improvisados. Kartar elimina os guardas silenciosamente. E Shekhar usa um drone miniatura enviado por Zoya antes de ser capturada para localizar a cela dela. Quando finalmente a encontram, Zoya já está bem machucada, mas viva e firme. Ela ainda consegue dizer: "Eles vão atacar o mundo inteiro, começando por aqui." Conheça um grupo secreto, formado pelos melhores agentes especiais que existem, treinados até o limite para proteger o país e cumprir missões que ninguém mais conseguiria. Esse grupo é o Esquadrão Tigre, e a história começa justamente quando uma bomba explode em um prédio importante da cidade, sem ninguém saber direito quem fez isso ou por quê. O caos se espalha rapidinho, e o governo aciona logo esse time especial para investigar. O esquadrão é liderado por um cara casca-grossa chamado Shekhar, o cérebro da equipe. Ele é calmo, estrategista e todo mundo respeita. Junto com ele tem o Kartar, que é o mais durão de todos, especialista em combate corpo a corpo. Também tem a Zoya, que é perita em tecnologia e espionagem. E o Bilal, que cuida dos disfarces e é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Cada um deles tem uma habilidade única, e juntos eles formam uma equipe imbatível. A investigação da explosão leva a uma pista. Parece que tem uma organização terrorista por trás disso, e eles estão planejando algo muito maior. Só que nada é tão simples assim. Eles descobrem que o grupo inimigo está infiltrado dentro do próprio governo, e tem gente poderosa envolvida, o que torna tudo ainda mais perigoso. O Esquadrão Tigre precisa agir com muito cuidado para não ser descoberto, porque qualquer passo em falso pode ser fatal. Eles começam a seguir pistas, invadem esconderijos secretos, enfrentam bandidos armados até os dentes, e cada missão é mais arriscada que a outra. Tem uma cena muito massa em que o time invade um galpão escondido numa zona industrial. E é uma sequência cheia de ação, com tiros, explosões e muita pancadaria coreografada, daquelas que você assiste prendendo a respiração. Mas o mais legal do filme é que ele não foca só na ação. A gente também vê o lado mais humano dos personagens. Por exemplo, tem uma parte em que o Shekhar conversa com a filha por videochamada.
escondido num canto do quartel, e dá para sentir o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles estão ali, arriscando a vida, mas também têm família, têm medo, têm sentimentos. Isso deixa tudo mais real e emocionante. No meio da trama, a Zoya é capturada pelos inimigos durante uma missão. A equipe inteira fica abalada, mas não desiste. Eles bolam um plano arriscado para resgatar ela, invadindo uma base no meio do deserto, em um país vizinho. Essa parte é pura adrenalina. E claro, ela não só sobrevive, como ainda consegue roubar informações importantíssimas que revelam o plano final dos vilões. Uma bomba escondida num evento diplomático que vai acontecer em poucos dias. A corrida contra o tempo começa. O esquadrão tem que impedir esse ataque sem alertar o público e sem chamar a atenção dos traidores que estão no governo. A tensão vai lá em cima. Tudo se desenrola num clímax eletrizante, com perseguições, helicópteros, luta corpo a corpo, sabotagens e aquele clima de, se eles falharem, acabou tudo. E claro que o Esquadrão Tigre não decepciona. Depois de um plano super elaborado, eles conseguem neutralizar a bomba, prender os envolvidos e ainda desmascarar quem estava traindo o país por dentro. A última cena mostra a equipe reunida, com aquela cara de quem passou por poucas e boas, mas está pronta para a próxima missão. Um prédio enorme, cheio de escritórios do governo, explode no meio da cidade. É uma cena chocante, com fumaça para todo lado, gente correndo, sirenes gritando, e ninguém sabe quem fez aquilo. Mas não demora muito, e a gente percebe que não foi só um ataque aleatório. Foi algo calculado, um teste, um aviso. E o pior, é só o começo. Enquanto a população entra em pânico e a imprensa tenta entender o que aconteceu, o alto escalão do governo se reúne às pressas. Eles percebem que aquilo não foi obra de qualquer grupo radical. A bomba usada era de altíssima tecnologia, feita com materiais que nem deveriam existir fora de laboratórios militares. E é aí que um nome é dito pela primeira vez na sala: Esquadrão Tigre. Agora para tudo e foca aqui. O Esquadrão Tigre é um grupo secreto. Sabe aquelas equipes que não aparecem na TV, que não têm nome nos jornais, mas que salvam o mundo sem ninguém ficar sabendo? Então, eles só entram em cena quando tudo está prestes a desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente é apresentado a cada membro aos poucos, e é aí que o filme começa a ganhar peso. Primeiro vem o Shekhar, o líder. Ele é um cara calado, mas que impõe respeito só de olhar. Tem um passado pesado, com perdas e sacrifícios, mas nunca deixou de cumprir uma missão. Ele é o cérebro da operação, estratégico, frio quando precisa, mas com um senso de justiça enorme. Depois conhecemos o Kartar, o brutamontes do time. Forte, rápido, direto ao ponto. Ele resolve tudo com os punhos e tem uma lealdade absurda ao time. Ele e Shekhar têm aquele tipo de amizade silenciosa, de anos, que nem precisa de muitas palavras. A Zoya é a mente tecnológica, hacker, espiã digital, mestre da invasão de sistemas. Tem aquele jeito sarcástico e rápido de pensar. Ela mexe em qualquer coisa eletrônica como se estivesse brincando. E o mais legal, não precisa estar no campo de batalha para ser crucial. Ela domina tudo do quartel-general, mas também sabe atirar e se virar quando o bicho pega. Por último, temos o Bilal. Disfarce é com ele. Se infiltrar, escutar, observar. Ele é tipo um fantasma. Consegue entrar e sair de lugares sem deixar rastro. Sempre calmo, sempre sorrindo, mesmo nas situações mais tensas. É o cara que faz tudo parecer fácil, mesmo quando não é. Depois da explosão, eles são convocados e vão direto para o local da tragédia. Lá, eles encontram as primeiras pistas. Fragmentos do explosivo usados, marcas de sabotagem no sistema de segurança e um detalhe que ninguém tinha reparado. Câmeras foram hackeadas momentos antes da explosão, o que indica espionagem de alto nível. Zoya faz a mágica dela e consegue recuperar parte das imagens, revelando um homem encapuzado entrando no prédio com um crachá oficial. Isso já levanta uma suspeita gigante. Alguém de dentro ajudou. E isso complica tudo. A missão deles agora é clara: descobrir quem está por trás disso antes que o próximo ataque aconteça. Só que tem um problema: o tempo está correndo. E eles logo descobrem que esse grupo terrorista, ainda sem nome, está planejando algo muito maior, algo que pode causar um conflito entre países. O governo quer discrição total. Ninguém pode saber que o Esquadrão Tigre está envolvido.
Então eles vão ter que trabalhar nas sombras, se virar com o que tem, sem apoio oficial. A missão é tão secreta que, se der errado, o próprio governo vai negar que eles estavam envolvidos. Ou seja, tudo ou nada. Logo depois da investigação inicial, o Esquadrão Tigre percebe que a coisa é muito maior do que imaginavam. As pistas da explosão do prédio levaram a um nome misterioso: Abbas, um terrorista internacional perigoso, inteligente e que ninguém sabe onde está. Mas uma fonte anônima envia para eles um vídeo. Abbas está vivo, reunindo um exército e planejando algo que pode abalar o mundo inteiro. E como se isso já não fosse tenso o bastante, Zoya descobre que parte dos equipamentos usados no atentado foi comprada com dinheiro vindo de dentro do governo. Ou seja, alguém de lá de dentro está financiando os caras. Um traidor. Mas quem? A equipe se divide. Shekhar e Kartar vão para Dubai seguir uma pista sobre uma reunião entre mercenários, enquanto Zoya e Bilal ficam na base vasculhando bancos de dados e rastreando comunicações criptografadas. E já nessa missão em Dubai, a gente tem uma cena de ação insana. Shekhar e Kartar entram disfarçados numa festa de luxo, cheia de segurança, onde um dos financiadores do grupo inimigo estaria fazendo um leilão de armas ilegais. Lá dentro, eles identificam o alvo, mas o cara percebe que está sendo vigiado e foge. Começa uma perseguição frenética pelas ruas de Dubai, com carros em alta velocidade, troca de tiros e até um helicóptero entrando na parada. Kartar persegue o bandido por um beco estreito e, na porrada, consegue arrancar informações. Abbas está organizando uma operação secreta no deserto e Zoya está na lista dos alvos. Como assim? Enquanto isso, Zoya, sozinha na base, encontra uma brecha numa rede de dados. Ela decide agir rápido e vai até um galpão que aparece nas imagens. Só que é uma armadilha. Ela é capturada por capangas de Abbas. É uma virada tensa demais. A comunicação dela some e o esquadrão entra em pânico. Bilal tenta rastrear o sinal, mas já era. Tudo foi feito para atrair o grupo até ali. Shekhar reúne a equipe e o clima é pesado. Eles perderam um dos seus, mas ninguém pensa em desistir. Eles recebem a localização da prisão da Zoya, escondida numa base abandonada em pleno deserto, fora do território nacional. Isso significa que, se forem até lá, estarão violando fronteiras, ou seja, missão totalmente clandestina. Mas o Shekhar nem pensa duas vezes. Eles armam um plano ousado. Bilal se infiltra antes, se disfarçando de comerciante local e consegue acesso ao mapa do local. A base é fortemente vigiada, com minas terrestres ao redor e uma torre de vigilância com snipers. A missão é arriscada pra caramba. Se um errar, todos morrem. À noite, com tudo pronto, eles partem. E aí vem uma das melhores sequências do filme. Eles chegam à base com jeeps e se escondem em uma duna. Bilal desativa as minas com equipamentos improvisados. Kartar elimina os guardas silenciosamente. E Shekhar usa um drone miniatura enviado por Zoya antes de ser capturada para localizar a cela dela. Quando finalmente a encontram, Zoya já está bem machucada, mas viva e firme. Ela ainda consegue dizer: "Eles vão atacar o mundo inteiro, começando por aqui." Conheça um grupo secreto, formado pelos melhores agentes especiais que existem, treinados até o limite para proteger o país e cumprir missões que ninguém mais conseguiria. Esse grupo é o Esquadrão Tigre, e a história começa justamente quando uma bomba explode em um prédio importante da cidade, sem ninguém saber direito quem fez isso ou por quê. O caos se espalha rapidinho, e o governo aciona logo esse time especial para investigar. O esquadrão é liderado por um cara casca-grossa chamado Shekhar, o cérebro da equipe. Ele é calmo, estrategista e todo mundo respeita. Junto com ele tem o Kartar, que é o mais durão de todos, especialista em combate corpo a corpo. Também tem a Zoya, que é perita em tecnologia e espionagem. E o Bilal, que cuida dos disfarces e é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Cada um deles tem uma habilidade única, e juntos eles formam uma equipe imbatível. A investigação da explosão leva a uma pista. Parece que tem uma organização terrorista por trás disso, e eles estão planejando algo muito maior. Só que nada é tão simples assim. Eles descobrem que o grupo inimigo está infiltrado dentro do próprio governo, e tem gente poderosa envolvida, o que torna tudo ainda mais perigoso. O Esquadrão Tigre precisa agir com muito cuidado para não ser descoberto,
porque qualquer passo em falso pode ser fatal. Eles começam a seguir pistas, invadem esconderijos secretos, enfrentam bandidos armados até os dentes, e cada missão é mais arriscada que a outra. Tem uma cena muito massa em que o time invade um galpão escondido numa zona industrial. E é uma sequência cheia de ação, com tiros, explosões e muita pancadaria coreografada. Daquelas que você assiste prendendo a respiração. Mas o mais legal do filme é que ele não foca só na ação. A gente também vê o lado mais humano dos personagens. Por exemplo, tem uma parte em que o Shekhar conversa com a filha por videochamada, escondido num canto do quartel, e dá para sentir o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles estão ali, arriscando a vida, mas também tem família, tem medo, tem sentimentos. Isso deixa tudo mais real e emocionante. No meio da trama, a Zoya é capturada pelos inimigos durante uma missão. A equipe inteira fica abalada, mas não desiste. Eles bolam um plano arriscado para resgatar ela, invadindo uma base no meio do deserto, em um país vizinho. Essa parte é pura adrenalina. E claro, ela não só sobrevive, como ainda consegue roubar informações importantíssimas que revelam o plano final dos vilões. Uma bomba escondida num evento diplomático que vai acontecer em poucos dias. A corrida contra o tempo começa. O esquadrão tem que impedir esse ataque sem alertar o público e sem chamar a atenção dos traidores que estão no governo. A tensão vai lá em cima. Tudo se desenrola num clímax eletrizante, com perseguições, helicópteros, luta corpo a corpo, sabotagens e aquele clima de, se eles falharem, acabou tudo. E claro que o Esquadrão Tigre não decepciona. Depois de um plano super elaborado, eles conseguem neutralizar a bomba, prender os envolvidos e ainda desmascarar quem estava traindo o país por dentro. A última cena mostra a equipe reunida, com aquela cara de quem passou por poucas e boas, mas está pronta para a próxima missão. Um prédio enorme, cheio de escritórios do governo, explode no meio da cidade. É uma cena chocante, com fumaça para todo lado, gente correndo, sirenes gritando, e ninguém sabe quem fez aquilo. Mas não demora muito, e a gente percebe que não foi só um ataque aleatório. Foi algo calculado, um teste, um aviso. E o pior, é só o começo. Enquanto a população entra em pânico e a imprensa tenta entender o que aconteceu, o alto escalão do governo se reúne às pressas. Eles percebem que aquilo não foi obra de qualquer grupo radical. A bomba usada era de altíssima tecnologia, feita com materiais que nem deveriam existir fora de laboratórios militares. E é aí que um nome é dito pela primeira vez na sala: Esquadrão Tigre. Agora para tudo e foca aqui. O Esquadrão Tigre é um grupo secreto. Sabe aquelas equipes que não aparecem na TV, que não têm nome nos jornais, mas que salvam o mundo sem ninguém ficar sabendo? Então, eles só entram em cena quando tudo está prestes a desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente é apresentado a cada membro aos poucos, e é aí que o filme começa a ganhar peso. Primeiro vem o Shekhar, o líder. Ele é um cara calado, mas que impõe respeito só de olhar. Tem um passado pesado, com perdas e sacrifícios, mas nunca deixou de cumprir uma missão. Ele é o cérebro da operação, estratégico, frio quando precisa, mas com um senso de justiça enorme. Depois conhecemos o Kartar, o brutamontes do time. Forte, rápido, direto ao ponto. Ele resolve tudo com os punhos e tem uma lealdade absurda ao time. Ele e Shekhar têm aquele tipo de amizade silenciosa, de anos, que nem precisa de muitas palavras. A Zoya é a mente tecnológica, hacker, espiã digital, mestre da invasão de sistemas. Tem aquele jeito sarcástico e rápido de pensar. Ela mexe em qualquer coisa eletrônica como se estivesse brincando. E o mais legal, não precisa estar no campo de batalha para ser crucial. Ela domina tudo do quartel-general, mas também sabe atirar e se virar quando o bicho pega. Por último, temos o Bilal. Disfarce é com ele. Se infiltrar, escutar, observar. Ele é tipo um fantasma. Consegue entrar e sair de lugares sem deixar rastro. Sempre calmo, sempre sorrindo, mesmo nas situações mais tensas. É o cara que faz tudo parecer fácil, mesmo quando não é. Depois da explosão, eles são convocados e vão direto para o local da tragédia. Lá, eles encontram as primeiras pistas. Fragmentos do explosivo usados, marcas de sabotagem no sistema de segurança e um detalhe que ninguém tinha reparado.
Câmeras foram hackeadas momentos antes da explosão, o que indica espionagem de alto nível. Zoya faz a mágica dela e consegue recuperar parte das imagens, revelando um homem encapuzado entrando no prédio com um crachá oficial. Isso já levanta uma suspeita gigante. Alguém de dentro ajudou. E isso complica tudo. A missão deles agora é clara: descobrir quem está por trás disso antes que o próximo ataque aconteça. Só que tem um problema: o tempo está correndo. E eles logo descobrem que esse grupo terrorista, ainda sem nome, está planejando algo muito maior, algo que pode causar um conflito entre países. O governo quer discrição total. Ninguém pode saber que o Esquadrão Tigre está envolvido. Então eles vão ter que trabalhar nas sombras, se virar com o que tem, sem apoio oficial. A missão é tão secreta que, se der errado, o próprio governo vai negar que eles estavam envolvidos. Ou seja, tudo ou nada. Logo depois da investigação inicial, o Esquadrão Tigre percebe que a coisa é muito maior do que imaginavam. As pistas da explosão do prédio levaram a um nome misterioso: Abbas, um terrorista internacional perigoso, inteligente e que ninguém sabe onde está. Mas uma fonte anônima envia para eles um vídeo. Abbas está vivo, reunindo um exército e planejando algo que pode abalar o mundo inteiro. E como se isso já não fosse tenso o bastante, Zoya descobre que parte dos equipamentos usados no atentado foi comprada com dinheiro vindo de dentro do governo. Ou seja, alguém de lá de dentro está financiando os caras. Um traidor. Mas quem? A equipe se divide. Shekhar e Kartar vão para Dubai seguir uma pista sobre uma reunião entre mercenários, enquanto Zoya e Bilal ficam na base vasculhando bancos de dados e rastreando comunicações criptografadas. E já nessa missão em Dubai, a gente tem uma cena de ação insana. Shekhar e Kartar entram disfarçados numa festa de luxo, cheia de segurança, onde um dos financiadores do grupo inimigo estaria fazendo um leilão de armas ilegais. Lá dentro, eles identificam o alvo, mas o cara percebe que está sendo vigiado e foge. Começa uma perseguição frenética pelas ruas de Dubai, com carros em alta velocidade, troca de tiros e até um helicóptero entrando na parada. Kartar persegue o bandido por um beco estreito e, na porrada, consegue arrancar informações. Abbas está organizando uma operação secreta no deserto e Zoya está na lista dos alvos. Como assim? Enquanto isso, Zoya, sozinha na base, encontra uma brecha numa rede de dados. Ela decide agir rápido e vai até um galpão que aparece nas imagens. Só que é uma armadilha. Ela é capturada por capangas de Abbas. É uma virada tensa demais. A comunicação dela some e o esquadrão entra em pânico. Bilal tenta rastrear o sinal, mas já era. Tudo foi feito para atrair o grupo até ali. Shekhar reúne a equipe e o clima é pesado. Eles perderam um dos seus, mas ninguém pensa em desistir. Eles recebem a localização da prisão da Zoya, escondida numa base abandonada em pleno deserto, fora do território nacional. Isso significa que, se forem até lá, estarão violando fronteiras, ou seja, missão totalmente clandestina. Mas o Shekhar nem pensa duas vezes. Eles armam um plano ousado. Bilal se infiltra antes, se disfarçando de comerciante local e consegue acesso ao mapa do local. A base é fortemente vigiada, com minas terrestres ao redor e uma torre de vigilância com snipers. A missão é arriscada pra caramba. Se um errar, todos morrem. À noite, com tudo pronto, eles partem. E aí vem uma das melhores sequências do filme. Eles chegam à base com jeeps e se escondem em uma duna. Bilal desativa as minas com equipamentos improvisados. Kartar elimina os guardas silenciosamente. E Shekhar usa um drone miniatura enviado por Zoya antes de ser capturada para localizar a cela dela. Quando finalmente a encontram, Zoya já está bem machucada, mas viva e firme. Ela ainda consegue dizer: "Eles vão atacar o mundo inteiro, começando por aqui." Conheça um grupo secreto, formado pelos melhores agentes especiais que existem, treinados até o limite para proteger o país e cumprir missões que ninguém mais conseguiria. Esse grupo é o Esquadrão Tigre, e a história começa justamente quando uma bomba explode em um prédio importante da cidade, sem ninguém saber direito quem fez isso ou por quê. O caos se espalha rapidinho, e o governo aciona logo esse time especial para investigar. O esquadrão é liderado por um cara casca-grossa chamado Shekhar, o cérebro da equipe. Ele é calmo, estrategista e todo mundo respeita. Junto com ele tem o Kartar,
que é o mais durão de todos, especialista em combate corpo a corpo. Também tem a Zoya, que é perita em tecnologia e espionagem, e o Bilal, que cuida dos disfarces e é tipo um camaleão, se adapta a qualquer situação. Cada um deles tem uma habilidade única, e juntos eles formam uma equipe imbatível. A investigação da explosão leva a uma pista. Parece que tem uma organização terrorista por trás disso, e eles estão planejando algo muito maior. Só que nada é tão simples assim. Eles descobrem que o grupo inimigo está infiltrado dentro do próprio governo, e tem gente poderosa envolvida, o que torna tudo ainda mais perigoso. O Esquadrão Tigre precisa agir com muito cuidado para não ser descoberto, porque qualquer passo em falso pode ser fatal. Eles começam a seguir pistas, invadem esconderijos secretos, enfrentam bandidos armados até os dentes, e cada missão é mais arriscada que a outra. Tem uma cena muito massa em que o time invade um galpão escondido numa zona industrial. E é uma sequência cheia de ação, com tiros, explosões e muita pancadaria coreografada. Daquelas que você assiste prendendo a respiração. Mas o mais legal do filme é que ele não foca só na ação. A gente também vê o lado mais humano dos personagens. Por exemplo, tem uma parte em que o Shekhar conversa com a filha por videochamada, escondido num canto do quartel, e dá para sentir o peso da responsabilidade que ele carrega. Eles estão ali, arriscando a vida, mas também tem família, tem medo, tem sentimentos. Isso deixa tudo mais real e emocionante. No meio da trama, a Zoya é capturada pelos inimigos durante uma missão. A equipe inteira fica abalada, mas não desiste. Eles bolam um plano arriscado para resgatar ela, invadindo uma base no meio do deserto, em um país vizinho. Essa parte é pura adrenalina. E claro, ela não só sobrevive, como ainda consegue roubar informações importantíssimas que revelam o plano final dos vilões. Uma bomba escondida num evento diplomático que vai acontecer em poucos dias. A corrida contra o tempo começa. O esquadrão tem que impedir esse ataque sem alertar o público e sem chamar a atenção dos traidores que estão no governo. A tensão vai lá em cima. Tudo se desenrola num clímax eletrizante, com perseguições, helicópteros, luta corpo a corpo, sabotagens e aquele clima de, se eles falharem, acabou tudo. E claro que o Esquadrão Tigre não decepciona. Depois de um plano super elaborado, eles conseguem neutralizar a bomba, prender os envolvidos e ainda desmascarar quem estava traindo o país por dentro. A última cena mostra a equipe reunida, com aquela cara de quem passou por poucas e boas, mas está pronta para a próxima missão. Um prédio enorme, cheio de escritórios do governo, explode no meio da cidade. É uma cena chocante, com fumaça para todo lado, gente correndo, sirenes gritando, e ninguém sabe quem fez aquilo. Mas não demora muito, e a gente percebe que não foi só um ataque aleatório. Foi algo calculado, um teste, um aviso. E o pior, é só o começo. Enquanto a população entra em pânico e a imprensa tenta entender o que aconteceu, o alto escalão do governo se reúne às pressas. Eles percebem que aquilo não foi obra de qualquer grupo radical. A bomba usada era de altíssima tecnologia, feita com materiais que nem deveriam existir fora de laboratórios militares. E é aí que um nome é dito pela primeira vez na sala: Esquadrão Tigre. Agora para tudo e foca aqui. O Esquadrão Tigre é um grupo secreto. Sabe aquelas equipes que não aparecem na TV, que não têm nome nos jornais, mas que salvam o mundo sem ninguém ficar sabendo? Então, eles só entram em cena quando tudo está prestes a desmoronar. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente é apresentado a cada membro aos poucos, e é aí que o filme começa a ganhar peso. Primeiro vem o Shekhar, o líder. Ele é um cara calado, mas que impõe respeito só de olhar. Tem um passado pesado, com perdas e sacrifícios, mas nunca deixou de cumprir uma missão. Ele é o cérebro da operação, estratégico, frio quando precisa, mas com um senso de justiça enorme. Depois conhecemos o Kartar, o brutamontes do time. Forte, rápido, direto ao ponto. Ele resolve tudo com os punhos e tem uma lealdade absurda ao time. Ele e Shekhar têm aquele tipo de amizade silenciosa, de anos, que nem precisa de muitas palavras. A Zoya é a mente tecnológica, hacker, espiã digital, mestre da invasão de sistemas. Tem aquele jeito sarcástico e rápido de pensar. Ela mexe em qualquer coisa eletrônica como se estivesse brincando. E o mais legal, não precisa estar no campo de batalha para ser crucial.
Ela domina tudo do quartel-general, mas também sabe atirar e se virar quando o bicho pega. Por último, temos o Bilal. Disfarce é com ele. Se infiltrar, escutar, observar. Ele é tipo um fantasma. Consegue entrar e sair de lugares sem deixar rastro. Sempre calmo, sempre sorrindo, mesmo nas situações mais tensas. É o cara que faz tudo parecer fácil, mesmo quando não é. Depois da explosão, eles são convocados e vão direto para o local da tragédia. Lá, eles encontram as primeiras pistas: fragmentos do explosivo usados, marcas de sabotagem no sistema de segurança e um detalhe que ninguém tinha reparado: câmeras foram hackeadas momentos antes da explosão, o que indica espionagem de alto nível. Zoya faz a mágica dela e consegue recuperar parte das imagens, revelando um homem encapuzado entrando no prédio com um crachá oficial. Isso já levanta uma suspeita gigante. Alguém de dentro ajudou. E isso complica tudo. A missão deles agora é clara: descobrir quem está por trás disso antes que o próximo ataque aconteça. Só que tem um problema: o tempo está correndo. E eles logo descobrem que esse grupo terrorista, ainda sem nome, está planejando algo muito maior, algo que pode causar um conflito entre países. O governo quer discrição total. Ninguém pode saber que o Esquadrão Tigre está envolvido. Então eles vão ter que trabalhar nas sombras, se virar com o que tem, sem apoio oficial. A missão é tão secreta que, se der errado, o próprio governo vai negar que eles estavam envolvidos. Ou seja, tudo ou nada. Logo depois da investigação inicial, o Esquadrão Tigre percebe que a coisa é muito maior do que imaginavam. As pistas da explosão do prédio levaram a um nome misterioso: Abbas, um terrorista internacional perigoso, inteligente e que ninguém sabe onde está. Mas uma fonte anônima envia para eles um vídeo. Abbas está vivo, reunindo um exército e planejando algo que pode abalar o mundo inteiro. E como se isso já não fosse tenso o bastante, Zoya descobre que parte dos equipamentos usados no atentado foi comprada com dinheiro vindo de dentro do governo. Ou seja, alguém de lá de dentro está financiando os caras. Um traidor. Mas quem? A equipe se divide. Shekhar e Kartar vão para Dubai seguir uma pista sobre uma reunião entre mercenários, enquanto Zoya e Bilal ficam na base vasculhando bancos de dados e rastreando comunicações criptografadas. E já nessa missão em Dubai, a gente tem uma cena de ação insana. Shekhar e Kartar entram disfarçados numa festa de luxo, cheia de segurança, onde um dos financiadores do grupo inimigo estaria fazendo um leilão de armas ilegais. Lá dentro, eles identificam o alvo, mas o cara percebe que está sendo vigiado e foge. Começa uma perseguição frenética pelas ruas de Dubai, com carros em alta velocidade, troca de tiros e até um helicóptero entrando na parada. Kartar persegue o bandido por um beco estreito e, na porrada, consegue arrancar informações. Abbas está organizando uma operação secreta no deserto e Zoya está na lista dos alvos. Como assim? Enquanto isso, Zoya, sozinha na base, encontra uma brecha numa rede de dados. Ela decide agir rápido e vai até um galpão que aparece nas imagens. Só que é uma armadilha. Ela é capturada por capangas de Abbas. É uma virada tensa demais. A comunicação dela some e o esquadrão entra em pânico. Bilal tenta rastrear o sinal, mas já era. Tudo foi feito para atrair o grupo até ali. Shekhar reúne a equipe e o clima é pesado. Eles perderam um dos seus, mas ninguém pensa em desistir. Eles recebem a localização da prisão da Zoya, escondida numa base abandonada em pleno deserto, fora do território nacional. Isso significa que, se forem até lá, estarão violando fronteiras, ou seja, missão totalmente clandestina. Mas o Shekhar nem pensa duas vezes. Eles armam um plano ousado. Bilal se infiltra antes, se disfarçando de comerciante local e consegue acesso ao mapa do local. A base é fortemente vigiada, com minas terrestres ao redor e uma torre de vigilância com snipers. A missão é arriscada pra caramba. Se um errar, todos morrem. À noite, com tudo pronto, eles partem. E aí vem uma das melhores sequências do filme. Eles chegam à base com jeeps e se escondem em uma duna. Bilal desativa as minas com equipamentos improvisados. Kartar elimina os guardas silenciosamente. E Shekhar usa um drone miniatura enviado por Zoya antes de ser capturada para localizar a cela dela. Quando finalmente a encontram, Zoya já está bem machucada, mas viva e firme. Ela ainda consegue dizer: "Eles vão atacar o mundo inteiro, começando por aqui."
Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.